Você sabia que com o Entity Framework Core, você consegue alocar muito menos dados na memória quando você executa suas consultas em sua base de dados? Seja muito bem-vindo ao canal Desenvolvedor.io. Eu sou Rafael Almeida, arquiteto de software, pai da Eduarda e da Heloísa. Neste vídeo estarei apresentando para você um dos recursos que eu acho extremamente importante que foi adicionado ao Entity Framework Core, com o objetivo de alocar menos dados na memória. Com isso, a gente irá ter uma aplicação um pouco mais saudável, principalmente quando a gente fala sobre alocação de recursos. Antes de continuar aqui, a gente precisa entender como é que funciona as consultas no Entity Framework Core. Basicamente, a gente tem a consulta traqueada, que é a consulta que começa a observar os objetos que foram materializados com base no retorno dos registros de nossa base de dados. E a gente também tem aqui a consulta não traqueada, que a gente chama de consulta somente leitura, que é a consulta que basicamente não rastreia nenhum objeto, simplesmente materializa os resultados de nossa base de dados e devolve para o solicitante, com a Identity Resolution. Essa apresentação aqui, esse PPT, ele foi extraído do nosso curso Dominando o Entity Framework Core. A consulta link, como você pode observar, ela irá executar uma instrução em nossa base de dados para retornar os cursos que estão cadastrados. Quando eu chamo toList, o Entity Framework Core ele irá produzir instruções SQL que serão executadas em nossa base de dados. Com isso, a nossa base de dados irá devolver os registros que atendem o critério ali do nosso link. E aí, com base nesses registros, o Entity Framework Core ele irá criar uma instância do objeto para cada linha retornada de nossa base de dados. Significa que se tiver 1000 registros em nossa base de dados, ele irá criar aqui 1000 instâncias. Bom, e com isso, o Entity Framework Core irá criar essas instâncias adicionando um status para ela como o estado unchanged, ou seja, não alterado ali. E aí ele começa a observar cada instância desse objeto que ele criou, para posteriormente, se algum desses objetos sofrer alterações, ou seja, se retornou lá uma lista de objetos, o Entity Framework Core está monitorando, observando esses objetos, e algum desses objetos sofrer alguma alteração em qualquer uma de suas propriedades, o Entity Framework Core ele vai ser capaz, quando eu chamar o método SaveChanges, detectar exatamente qual objeto sofreu alteração, para que ele possa construir instruções SQL e enviar para a nossa base de dados com os comandos de atualização ou exclusão de registros. Nossa consulta aqui traqueada funciona dessa forma: executa as instruções em nossa base de dados, materializa os dados, o Entity Framework Core cria um snapshot dessas instâncias, ele começa a analisar esses objetos, se estão sofrendo alterações ou não, e no momento que a gente chama o SaveChanges, é que ele vai executar todo esse motor de processamento para validar se os objetos sofreram alterações ou não, e aí construir os comandos SQL necessários para serem enviados para a base de dados. Vamos entender agora como funciona a consulta não traqueada, que geralmente a gente chama de consulta somente leitura. Bom, a consulta não traqueada, ou seja, quando a gente utiliza o método asNoTrack, a gente está informando para o Entity Framework Core que ele não traqueia esse objeto, ele não precisa ficar monitorando esse objeto ali se irá sofrer algum tipo de alteração. Então, a gente envia o comando para a base de dados, utilizando ali a instrução, o método de extensão asNoTrack. O Entity Framework Core vai executar essas instruções em nossa base de dados, vai pegar esses registros, materializar esses registros e devolver para o solicitante. Vamos entender agora qual o problema a consulta não traqueada nos causa, Falando aqui de relacionamento, um cadastro de instrutores e um cadastro de cursos. Então, o instrutor ele pode ter vários cursos. Então, a gente tem aqui um relacionamento, um para muitos. E qual o problema desse tipo de relacionamento, Rafael? Então, vamos aqui analisar o seguinte. Quando eu executar uma consulta em nossa base de dados, que eu pedi para retornar todos os cursos e os instrutores de cada curso, o que é que vai ser feito? Ele vai em nossa base de dados, porém, para cada curso retornado,
também será criado uma instância do instrutor. Isso significa que se eu tiver apenas um instrutor cadastrado na nossa base de dados e 1000 cursos para cada curso cadastrado, ele irá criar uma instância para um instrutor. Então, a gente irá passar a ter 1000 instâncias de nosso objeto instrutor na memória. E aí, tá gostando desse vídeo? É um oferecimento da Desenvolvedora.io, a maior e melhor plataforma de cursos da Microsoft do Brasil. Acesse desenvolvedor.io. Veja que aqui tem um problema muito sério quando a gente fala sobre relacionamento utilizando a consulta não traqueada. E aí o time do Entity Framework Core, pensando em como resolver esse problema, eles criaram uma feature que chama-se As No Track Identity Resolution. Para isso, o que foi que eu fiz aqui? Eu já criei um projetozinho. Esse projeto aqui a gente vai executar 2 consultas, vai analisar o profile aqui. Foi o que eu já fiz, na verdade, aqui. Eu criei uma classe aqui chamada instrutor, então eu tenho aqui as propriedades ID, nome e aqui uma coleção de cursos. E aqui está a minha classe cursos, que irá representar a nossa entidade cursos, que será a nossa tabelinha cursos na base de dados. Bom, estou utilizando aqui o banco de dados SQLite. Bom, e aí o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um método estático chamado setup. O que é que esse setup faz? Se o banco de dados não existir, ele vai criar um banco de dados, vai criar a instância de um instrutor e vai criar 1000 cursos para esse instrutor e vai persistir em nossa base de dados quando a gente chamar o método aqui SaveChange. Bom, e logo aqui acima no main, de forma bem didática aqui, bem simples, eu estou instanciando aqui uma nova instância do nosso desenvolvedor.io context. E aí eu estou executando aqui uma consulta em nossa base de dados utilizando o nosso DBset, que é o cursos. E aqui eu estou dando um include aqui do instrutor. Bom, até aqui uma consulta simples e irei aqui agora adicionar o método de extensão que é o AsNoTrack. Bom, então vamos aqui utilizar o AsNoTrack. Bom, irei colocar aqui para executar. Já parou aqui no nosso breakpoint. Eu irei aqui dar um take snapshot para pegar a cópia de todos os objetos que estão na memória. Irei clicar aqui em Objects, aqui onde tem esse 28. O que é que a gente vai analisar aqui agora? Ó, como você pode observar, a gente já tem aqui de cara aqui, ó, desenvolvedor.io.cursos. A gente já tem 1000 instâncias de cursos na memória. Até aqui tudo bem, exatamente. Era para ter 1000 cursos porque foram cadastrados 1000 cursos em nossa base de dados. Só que se a gente analisar aqui o instrutor, ele também possui 1000 instâncias do nosso instrutor aqui na memória, mas a gente só cadastrou apenas um instrutor. Exatamente aqui que o Identity Resolution chegou para resolver essa alocação de objetos na memória. Bom, Rafael, eu preciso digitar muito código para isso? Bom, você só vai precisar aqui, eu irei comentar aqui o método AsNoTrack, irei aqui utilizar o AsNoTrack com Identity Resolution, é esse método de extensão novo que foi adicionado ao Entity Framework Core, que irá resolver esse problema de alocação de dados na memória. O que é que eu irei fazer aqui agora? Como você pode observar, só adicionei aqui o novo método de extensão, irei agora aqui executar novamente a aplicação, irei aqui novamente tirar uma foto da memória aqui, irei clicar aqui em Take Snapshot, irei clicar aqui nos objetos. Bom, como você pode observar aqui, ó, a gente tem aqui 1000 instâncias de cursos. Até aí tudo bem, ele fez o dever de casa. Bom, e aí o que acontece aqui? Eu irei pesquisar aqui sobre instrutor. Irei dar um Enter. Bom, se a gente procurar aqui agora quantas instâncias de instrutor se encontra na memória, só possui agora exatamente uma instância. Então o Entity Framework Core, ele foi o suficiente inteligente em detectar que para aquela lista ali, aquele relacionamento de cursos e instrutores, quando já existia um instrutor mapeado na memória para aquele ID que contém na lista dos cursos, ele irá automaticamente ali mapear e reutilizar a instância que já foi criada pelo próprio Entity Framework Core. Para este vídeo era exatamente essa feature fantástica que eu gostaria de estar apresentando para você, dentre inúmeras outras features que estão no nosso curso Dominando o Entity Framework Core,
na plataforma Desenvolvedor.io. Até o próximo!